Olá pessoal, estamos aí de volta para mais uma aula, na nossa 16ª aula. A gente já está chegando na metade da carta, na metade da nossa trajetória esse ano. E a gente está no momento da carta em que Paulo está respondendo algumas questões que foram feitas a ele em uma carta que ele recebeu dos Coríntios. As primeiras questões que ele está respondendo são relacionadas a casamento e também a vida de solteiro. Na aula passada a gente viu algumas orientações de Paulo. Ele falou sobre a abstinência sexual no contexto de casamento, que não é possível, exceto por consentimento mútuo e por certo tempo. Falou também um pouco sobre o divórcio, que não é permitido, repetindo aí o ensino de Jesus sobre o assunto. E para os solteiros ele sugeriu rapidamente, brevemente, o celibato, não como um mandamento, mas como uma boa opção de vida, algo que deveria ser considerado pelos solteiros que estivessem lendo a carta. Porém, caso eles não conseguissem se controlar, o melhor mesmo era que eles se casassem. Na aula de hoje, a gente vai ver mais orientações de Paulo aos casados e solteiros. E eu dividi essas orientações em 3 partes. Na primeira parte, a gente vai ver algumas instruções para crentes casados com pessoas descrentes. Na segunda parte, a gente vai falar sobre o fundamento das orientações de Paulo. E a gente vai ver a justificativa que Paulo dá para esses ensinos que ele está transmitindo, mostrando quais são as suas razões para ele dar as orientações que ele está dando, que é basicamente permaneça como está, quer você esteja casado, quer você esteja solteiro. E por fim, na terceira parte, a gente vai ver Paulo recomendando pela segunda vez o celibato aos solteiros. Então, começando com a primeira parte, vamos lá para as palavras de Paulo aos cristãos casados com não cristãos. Ele diz assim: aos outros eu mesmo digo isto, não o Senhor. Se um irmão tem uma mulher descrente e ela se dispõe a viver com ele, não se divorcie dela. E se uma mulher tem marido descrente e ele se dispõe a viver com ela, não se divorcie dele. Pois o marido descrente é santificado por meio da mulher, e a mulher descrente é santificada por meio do marido. Se assim não fosse, seus filhos seriam impuros, mas agora são santos. Todavia, se o descrente separar-se, que se separe. Em tais casos, o irmão ou a irmã não fica debaixo de servidão. Deus nos chamou para vivermos em paz. Você, mulher, como sabe se salvará o seu marido? Ou você, marido, como sabe se salvará a sua mulher? Bem, a primeira coisa a ser esclarecida aqui nesse trecho é essa primeira declaração de Paulo. Aos outros eu mesmo digo isto, não o Senhor. O que isso quer dizer? Que Paulo está dando uma opinião sua sem autoridade de Jesus e que, portanto, seus leitores poderiam aceitar ou não as opiniões de Paulo a esse respeito? Não é isso. É porque o que ele vai dizer agora sobre o casamento misto, em contraste com o que ele acabou de dizer sobre o divórcio, que a gente viu na aula passada, não foi um assunto tratado por Jesus durante o seu ministério terreno. Lembra lá como é que ele começou o assunto sobre o divórcio? Ele diz: aos casados dou este mandamento, não eu, mas o Senhor. Então ele está fazendo uma distinção entre o que ele está passando de ditos de Jesus e o que ele está passando de coisas sobre as quais Jesus não falou, mas que agora Paulo está falando. Então, sobre casamento misto, Paulo não tem um ensino de Jesus que Jesus tenha transmitido durante seu ministério terreno para os coríntios. Um ensino que os coríntios poderiam conferir, por exemplo, lá nos evangelhos e constatar que de fato Jesus falou sobre esse assunto, porque ele não falou.
essa é só uma nota de esclarecimento de Paulo, indicando que o ensino de Jesus, que ele estava repassando ali no versículo 10, ele terminou. E agora Paulo vai trazer novas orientações. Casamento misto não é um assunto sobre o qual Jesus falou, então Paulo deixa claro que ele não está alegando que Cristo falou sobre isso, porque de fato Jesus não falou sobre o assunto durante o seu ministério terreno. E daí, ninguém pode acusar Paulo de estar tentando ludibriar os coríntios, dizendo que Cristo disse algo que ele não disse. Enfim, um verdadeiro apóstolo fala com a mesma autoridade daquele que o enviou. E se Paulo é um verdadeiro apóstolo de Cristo, e nós cremos que esse seja o caso, esse seu ensino sobre casamento misto tem a mesma autoridade daquele que o enviou, a saber, Jesus Cristo. Isso vale também para qualquer, não apenas para esse trecho, mas para todo o ensino de Paulo em todas as suas cartas. Vamos ver então qual que é esse ensino que ele está passando. Um crente casado com um descrente pode pedir divórcio? Resposta: não. Se um irmão tem uma mulher descrente e ela se dispõe a viver com ele, não se divorcie dela. E se uma mulher tem marido descrente e ele se dispõe a viver com ela, não se divorcie dele. Por que não? Versículo 14. Pois o marido descrente é santificado por meio da mulher, e a mulher descrente é santificada por meio do marido. Mas como assim o descrente é santificado por meio do descrente? O que isso quer dizer? Quer dizer que o marido descrente é salvo e incluído entre os santos separados por Deus para serem seu povo, só por ser casado com uma mulher crente? Bom, embora não esteja totalmente claro o que Paulo está dizendo aqui, com certeza não é isso. Ele com certeza não está dizendo que um descrente pode ser salvo só se casando com uma pessoa crente. Basta a gente se lembrar dessas palavras de Jesus em João 3,36: quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Então, se fosse o caso que descrentes casados com crentes fossem salvos, Jesus deveria ter adicionado aí uma cláusula de exceção. Tipo assim, já quem rejeita o Filho não verá a vida, exceto se ele tiver casado com um crente. Só que seria ridículo pensar, que o mesmo Paulo que disse aos Tessalonicenses que serão condenados todos os que não creram na verdade, ele está dizendo aqui que descrentes casados com crentes não serão condenados? Claro que não. Aliás, se fosse este o caso, seria até desnecessário evangelizar descrentes que fossem casados com pessoas crentes. Enfim, o que a gente sabe é que ele não está falando sobre salvação aqui. Não é que a esposa pode salvar o seu marido ou o marido pode salvar a sua esposa. Mas a gente quer saber o que ele está falando. O que ele não está falando está claro, mas o que ele está falando? Em que sentido o marido descrente é santificado por meio da mulher crente? Eu creio que o que Paulo está fazendo aqui é removendo uma possível razão que uma pessoa crente pode apresentar para se separar do seu cônjuge descrente. E que razão seria essa? Seria que quando um crente usufrui das alegrias de um casamento com um descrente, ele está basicamente usufruindo de algo que ele não deveria, algo pecaminoso, algo impuro. Por quê? Porque o cônjuge é impuro. E viver dessa maneira seria incorrer no desagrado de Deus dia após dia. Como que um crente vai viver com a consciência tranquila nesse casamento, sabendo que quando ele se deita com seu cônjuge,
ele está fazendo algo que é reprovável por Deus. Como que esse crente poderia viver tranquilo se ele acha que ele está desagradando a Deus quando ele vive com o seu cônjuge descrente, conversa com ele, aproveita da sua companhia, faz planos com ele, etc. Se Deus vê com maus olhos um crente usufruir de um casamento com um descrente, o melhor mesmo seria se separar. Como está no balãozinho aí, né? Seria uma razão apresentada que seria mais ou menos a seguinte: mas Paulo, se eu permanecer com ele, assumindo que é uma mulher falando, eu estarei vivendo na impureza. Como eu posso viver em paz sabendo que eu estou desagradando a Deus dessa forma? Então, essa fala de Paulo que ele está trazendo aqui é para remover essa ideia errada de que um crente que permanece casado com o seu cônjuge descrente está vivendo em pecado. Por quê? Porque ele está basicamente usufruindo de algo impuro, que é o seu marido ou a sua esposa. E daí Paulo diz: não, nada disso. Isso não é verdade. O marido é santificado por meio da mulher e a mulher é santificada por meio do marido. Não no sentido que o descrente seja um santo, parte do povo de Deus, mas porque para o cônjuge crente é lícito aproveitar dos benefícios daquela relação com o descrente. Não é como se ele tivesse dia após dia fazendo algo impuro, fazendo algo pecaminoso. Não. Por causa da fé do crente, ainda que o cônjuge seja um incrédulo, não é se envolver com impureza, se alegrar naquele casamento, usufruir dele, porque para o crente aquela relação é pura, aquela relação é santa. E eu trago aqui 2 outros textos que podem corroborar com essa interpretação. O primeiro deles está lá em 1 Timóteo 4, do 1 ao 5, onde Paulo está falando de alguns falsos mestres que proíbem o casamento e o consumo de certos alimentos. E aí ele diz o seguinte: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterizada e proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graças pelos que creem e conhecem a verdade. Pois tudo o que Deus criou é bom, e nada deve ser rejeitado, se for recebido com ação de graças, pois é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Veja então que estão enganados aqueles que proíbem o casamento, alegando que o casamento é algo impuro. E por que eles estão enganados? Porque Deus criou o casamento, que deve ser recebido com gratidão e que é santificado pela palavra de Deus e pela oração. E não é esse exatamente o caso em que uma mulher crente está casada com um homem descrente, ou vice-versa. É algo que é santificado pela gratidão e pela palavra de Deus e pela oração. O segundo texto que eu tenho aqui é lá em Tito, do capítulo 1, versículo 11 ao 15, onde Paulo está tratando de falsos mestres que estavam arruinando famílias inteiras com os seus ensinos. E aí ele diz o seguinte: é necessário que esses falsos mestres, sejam silenciados, pois estão arruinando famílias inteiras, ensinando coisas que não devem, e tudo por ganância. Repreenda-os severamente, para que sejam sadios na fé, e não deem atenção a lendas judaicas nem a mandamentos de homens que rejeitam a verdade. Para os puros, todas as coisas são puras, mas para os impuros e descrentes, nada é puro. Repetindo, para os puros, todas as coisas são puras. Quer dizer, todas essas coisas que esses falsos mestres estão dizendo serem impuras, são puras para os que são puros.
Ah, você não pode dormir com sua mulher descrente porque ela é impura. Não. Para os puros, todas as coisas são puras. Ah, você não pode morar com seu marido descrente porque ele é impuro. Não. Para os puros, todas as coisas são puras. Então, voltando para o nosso texto, o que Paulo está fazendo aqui? Ele está removendo um possível peso na consciência do crente que acha que ele está agindo errado permanecendo com seu cônjuge descrente, que ele está usufruindo de algo que é impuro e por isso é melhor se separar. Paulo diz: não se divorcie. Por quê? Pois o marido descrente é santificado por meio da mulher, e a mulher descrente é santificada por meio do marido. E ele ainda argumenta: se assim não fosse, seus filhos seriam impuros, mas agora são santos. Ou seja, se não fosse verdade que o marido descrente é santificado por meio da mulher crente, também não seria verdade que os filhos descrentes são santificados por meio da mãe crente. Então, se a impureza do marido torna necessário o divórcio, também seria necessário abandonar os filhos descrentes. Por quê? Porque eles também seriam impuros. Ora, você também não usufrui dos seus filhos? Não se alegra com eles, não aproveita da companhia deles, não senta à mesa com eles nas refeições, não passeia com eles, enfim. Você não convive diariamente com seus filhos impuros? Então você teria que abandoná-los também. Mas o ponto de Paulo é que não é necessário o divórcio. Não é necessário nenhuma separação do crente da sua família descrente, nem do seu marido, nem dos seus filhos, no caso de um homem, nem da sua esposa. Enfim, por quê? Ainda que eles sejam incrédulos, eles são santos para o crente, no sentido de que não é impuro conviver com eles, amá-los e se alegrar com eles, usufruir da companhia deles, enfim. Para os puros, todas as coisas são puras. Então, a primeira lição de hoje é essa. Uma pessoa crente deve tomar a iniciativa de se separar do seu cônjuge descrente? Resposta: não, não deve. Só que aí vem a segunda pergunta. E se o descrente quiser o divórcio? Nós vamos ver essa questão agora. Só que antes da gente prosseguir, eu quero fazer um breve esclarecimento, um rápido parênteses, que a gente não está falando de um crente se casar com um descrente. A gente está falando de um crente que está casado com um descrente. Ou seja, são pessoas que vieram a crer depois do seu casamento e não antes. Paulo não está permitindo que um crente case com um descrente, e sim proibindo que um crente se divorcie de um descrente. São duas coisas diferentes. Eu já adianto aí no slide o que Paulo vai dizer lá no versículo 39 sobre um novo casamento de uma mulher viúva. E aí ele diz assim: a mulher está ligada a seu marido enquanto ele viver, mas se o marido morrer, ela está livre para se casar com quem quiser, contanto que ele pertença ao Senhor. Se isso vale para uma viúva que vai se casar, né, que está procurando um marido, certamente isso vale para todos os solteiros também. Ou seja, crente casa com crente. É só isso que eu queria deixar claro. Mas, continuando no nosso texto, e se o descrente quiser o divórcio? Que é a nossa próxima questão. Versículo 15. Todavia, se o descrente separar-se, que se separe. Em tais casos, o irmão ou a irmã não fica debaixo de servidão. Deus nos chamou para vivermos em paz. Você, mulher, como sabe se salvará seu marido? Ou você, marido, como sabe se salvará a sua mulher? Então, se o descrente tomar a iniciativa dessa separação, que se separem. O crente não tem nada com isso, ele não está fazendo nada de ilícito aceitando a decisão do cônjuge. Nas palavras de Paulo, aquele irmão não fica debaixo de servidão,
ou seja, ele não fica debaixo das obrigações que o casamento impõe aos seus cônjuges. Ele está livre. E Paulo adiciona: Deus nos chamou para vivermos em paz. Então, se isso acontecer, fique em paz. Não fique se culpando, se recriminando, como se você tivesse fracassado de alguma forma. Vive em paz, porque é para isso que Deus nos chamou. Aproveite a paz de não ter mais obrigações para o seu marido ou esposa descrente. E aí Paulo pergunta, versículo 16: Você, mulher, como sabe se salvará seu marido? Ou você, marido, como sabe se salvará sua mulher? Essas perguntas elas têm sido interpretadas de duas formas diferentes. Alguns acham que é um argumento a favor de fazer de tudo para continuar casado com o descrente. Outros acham, e eu também, que é mais um argumento a favor de aceitar em paz a decisão do descrente de se separar. O que acontece? Essas perguntas de Paulo são perguntas retóricas, onde a resposta é: você não sabe. Você não sabe se salvará seu marido, você não sabe se salvará sua mulher. Mas então, o fato de uma pessoa não saber se o cônjuge descrente será salvo por intermédio do crente, esse é um ponto a favor de manter o casamento ou um ponto a favor de aceitar o divórcio? Essa é a questão, e por isso que há divergência na interpretação. Só que pelo contexto, pelo fato de Paulo estar justamente falando do caso de um descrente tomar a iniciativa do divórcio, eu creio que seja um argumento para aceitar a separação. Assim, Paulo está novamente tirando um peso na consciência, dessa vez o peso de achar que a salvação do seu cônjuge depende de você e que você tem que fazer de tudo para permanecer casado com ele. Em outras palavras, você não sabe se salvará o seu marido, você não sabe se salvará a sua esposa. Então, por que você vai colocar esse peso sobre você mesmo? É claro que com isso eu não estou dizendo que o crente deve torcer para que o seu cônjuge descrente tome a iniciativa de separação ou que ele deva provocar essa iniciativa, ocasionar ela, né? Aí começa a fazer coisas que desagradam o cônjuge só para o cônjuge pedir a separação. Não, nada disso. Mas eu também não estou dizendo que não há possibilidade de o cônjuge descrente vir a crer por intermédio do crente. Pelo contrário, o apóstolo Pedro dá a seguinte recomendação às mulheres casadas com homens descrentes: Mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, a fim de que, se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavras pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. Ou seja, sempre há esperança de que o cônjuge descrente se converta pelo testemunho de vida do cônjuge crente. A questão é, ninguém sabe. Ninguém sabe se o cônjuge descrente vai ser ganho pelo testemunho do crente. Há sempre essa esperança. Mas ninguém deve ficar com peso na consciência caso o descrente queira a separação. Se é isso que ele quer, que se separe. Se você, homem, permanecer com ela, você vai salvá-la? E se você, mulher, permanecer com ele, você vai salvá-la? Você não sabe. Então, aceite a decisão do cônjuge e viva em paz, pois foi para isso que Deus nos chamou. Aqui a gente conclui essa parte sobre casamento misto entre crente e descrente. E recapitulando, pergunta: o crente deve se separar do descrente? Resposta: não. E não tem nada de impuro em conviver e usufruir do seu casamento, dos seus filhos, da sua família, enfim. Mas e se o descrente tomar a iniciativa de separação? Então, que se separem. O crente não tem que se culpar por isso, como se a salvação do cônjuge dependesse dele.
Se o descrente deseja divórcio, que seja, que se separem. E aí, na próxima parte, a gente vai ver um pouco sobre o princípio geral do qual Paulo está derivando esses ensinamentos que ele está passando, dessas orientações que ele está dando aos casados e aos solteiros. Te vejo lá.